Tem agora a palavra para dirigir perguntas ao Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Deputado André Ventura. Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro, os Srs. Membros do Governo. À hora em que estamos aqui, penso que não exagerarei se disser que a maior parte dos portugueses que nos estão a ver estão hoje com um problema sério e focado e que gostavam sim de ouvir o Parlamento falar esta manhã. A brutal guerra civil que a saúde enfrenta e que as nossas urgências enfrentam. Ontem mesmo, no Hospital Amadora Sintra, esperou-se 18 horas. 18 horas, Sr. Primeiro-Ministro. 18 horas. Depois dos planos de emergência do Governo, depois dos planos de ação do Governo, depois dos planos de contingência do Governo. 18 horas. As pessoas estão sem acesso à saúde. E é esse, talvez, hoje o seu tema mais importante e mais relevante. Vamos a números. O Governo prometeu uma revolução na saúde. E ela acabou mesmo por acontecer. Neste Orçamento de Estado, Sr. Primeiro-Ministro, que acabaram de aprovar com o Partido Socialista, o Governo reduz em 10%, num serviço já caótico, o apoio a exames, a medicamentos e a transporte de doentes. Sr. Primeiro-Ministro, isto não é humano. Não é humano de um Governo que diz ser humanista. Não é humano de um Governo que diz que quer resolver problemas. Deixámos pessoas 18 horas à espera, pessoas sem cirurgia e, Sr. Primeiro-Ministro, talvez o número mais vexatório do seu Governo é que aqueles senhores deixaram 1.200.000 sem médico de família. O senhor tem 1,5 milhão sem médico de família. Isso não pode acontecer. 1,5 milhão sem médico de família. 1,5 milhão. Não tem médico de família. Então qual é a história do estamos a crescer 2, 3, 4%? O que é que isso interessa a quem não tem médico? A quem não tem enfermeiro? A quem não tem uma consulta? A quem não consegue pôr a avó a ser tratada? A quem não consegue tratar o filho ou o sobrinho? O que é que interessa dizer que estamos a crescer 2, 3 ou 4? Sr. Primeiro-Ministro, atente nestes números, em vez de conversa da treta entre o PSD e o PSD. Atente nestes números, Sr. Primeiro-Ministro. A cirurgia, o tempo de espera para uma cirurgia, para lá do tempo máximo, aumentou 20%. Aumentou 20%. Eu repito, as pessoas que já estão para lá do tempo máximo à espera, o tempo máximo da lei que os senhores aprovaram, as pessoas estão à espera, ultrapassaram 20%. E já aumentam o primeiro ano do governo da própria AD, o seu, seja há 20 meses ou há 2 anos. Aumentaram. Ou seja, passado todo este tempo, planos de contingência na saúde, planos de emergência na saúde, conversa sobre a saúde, estamos pior, com menos médicos, à espera mais tempo para podermos resolver alguma questão na área da saúde, os médicos estão a sair mais, não há enfermeiros, os auxiliares são tratados como se fossem objetos, mas as pessoas continuam sem serviços. E, portanto, aqui chegados, eu gostava de lhe perguntar francamente, se em vez de vir para aqui com números e PowerPoints, porque isso já estávamos habituados do Partido Socialista, a trazer que vai crescer A e B e C, eu quero é soluções concretas. Homem, o que é que vai fazer para resolver o problema na saúde em Portugal? É isso que nós... Sr. Deputado André Ventura concordará que a expressão homem é um bocadinho para além do razoável. Calma, Srs. Deputados. Venham lá, calma. O Sr. Deputado André Ventura concorda comigo. O Sr. Deputado André Ventura concorda comigo. Às vezes nós cedemos e agora o Sr. Deputado André Ventura cedeu-se um pouco. O Sr. Deputado André Ventura tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu confesso uma coisa. Quando ouvi dizer assim, os números que o deputado André Ventura aqui trouxe iam tirar-lhe o chão, foi a expressão. Ia ficar sem chão. Eu não costumo ficar sem chão, francamente, mas até pensei que viesse aí alguma coisa reveladora mesmo, com força. E percebi que não me respondeu a nada. E, portanto, Sr. Presidente, com a sua autorização, eu vou-lhe voltar a fazer a pergunta com um sim ou não. É ou não verdade que estivemos mais de 18 horas no Amadora Sintra à espera de ser atendidos com isso? O Sr. Primeiro-Ministro respondeu-me e disse assim, Sr. Deputado, vai acontecer, e cito, aconteceu ontem, vai acontecer hoje e pode acontecer daqui a uma semana. Sr. Primeiro-Ministro, não pode acontecer daqui a uma semana, nem a 2, nem a 3, não pode. Ninguém neste país que paga impostos por tudo e por nada, ninguém pode estar à espera 18 horas para ser atendido num hospital. Ninguém. E um governo que aqui vem e diz, está tudo bem, vamos ter 18 hoje, 20 amanhã, 30 depois, é um governo que não percebe nada de saúde, não percebe nada da saúde dos portugueses. Nada.
Mas, Sr. Primeiro-Ministro, é ou não verdade que o próprio regulador da saúde veio dizer que aquilo que criaram, que era ligar antes de si para a urgência, uma anormalidade, já agora, uma anormalidade, veio dificultar o acesso à saúde. Não foi o Chega que disse, foi o regulador da saúde que disse. É verdade ou não que diminuíram em 10% o investimento na saúde? É verdade ou não? Isto não é de conversa, é verdade ou não é verdade? É ou não verdade que estão a encerrar serviços, como o de neonatologia no Hospital Dona Estefânia? Uma vergonha num mundo e num país que se quer ter mais natalidade. Estão a encerrar serviços. Os médicos sabem, os enfermeiros sabem, os profissionais sabem, mais do que isso, os utentes sabem. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, pode dizer o que quiser. Eu hoje trouxe os números e tenho-os aqui para ver, se quiser entregue-lhes, e eu vou-lhe ler. Não são notícias, deputado, estão aqui os números. Doentes a aguardar cirurgia fora dos tempos máximos aumentam 20%. Fora dos tempos máximos. Portanto, não diga que isto pode acontecer amanhã e depois. E diz mais. Já são mais de 20 mil utentes, nomeadamente em cirurgias de espera oncológica. Ó, Sr. Primeiro-Ministro, isto não é brincadeira nenhuma. Não pode vir aqui e dizer, pois, mas vai acontecer amanhã e depois. Então, se acontece, é por incompetência vossa. Se acontece, é por isso. Portanto, eu gostava que nos respondesse, reconhece estes números e reconhece o fracasso do Governo na saúde e o que é que tem para dizer, pelo menos, para lá do vai acontecer para a semana, para a outra e para a outra. Dê-nos lá pelo menos uma luz de que está aí a fazer alguma coisa e de que a Ministra da Saúde vale o salário que ganha, pelo menos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra para responder. Sr. Primeiro-Ministro, eu vou continuar a ter o mesmo discurso, o mesmo tom, a mesma indignação, a mesma fúria, enquanto o Sr. Primeiro-Ministro não resolver os problemas na saúde. É isso e é nisso que eu manterei o mesmo tom. E se o Sr. Primeiro-Ministro diz, sabemos que o deputado André Ventura vai manter o mesmo registro, então o Sr. Primeiro-Ministro está-me a dizer aqui, a mim e ao país, que não vai resolver nada na saúde e que vai deixar exatamente tudo igual. Mas vamos, Sr. Primeiro-Ministro, retroceder um pouco àquilo que disse hoje da tendência dos jovens. Então era ou não o Governo que queria descongelar as propinas para os nossos jovens universitários? Era ou não o Governo que queria aumentar as propinas? Era ou não o Governo que queria, num país onde os jovens já não conseguem arrendar os quartos onde estão, pagar as suas despesas de deslocação, o Governo queria aumentar ainda mais as propinas. E depois veio-se queixar de coligações negativas. Não é coligações negativas, é que não pode ter para fora uma conversa de jovens, num país em que 20% dos jovens hoje estão em condições de desemprego, mais do que na União Europeia, que a média é de 14%, 1 em cada 5 jovens portugueses não tem trabalho, 1 em cada 5, 73% ponderam emigrar até aos 24 anos, e o Sr. Primeiro-Ministro vem aqui dizer que quer aumentar propinas, e depois queixa-se que houve uma coligação negativa no Parlamento. É ou não verdade que queria aumentar propinas? E dois, se não acha hoje, olhando para o país que tem, o Sr. Primeiro-Ministro diz assim, eu não vejo motivos para uma greve geral. Talvez não, Sr. Primeiro-Ministro, mas há motivos para um descontentamento geral. E o descontentamento geral é o mal que estão a fazer aos nossos jovens, o mal enorme que estão... Sr. Primeiro-Ministro, um aumento de propinas é errado no país em que estamos. É errado e dá um sinal errado aos nossos jovens. Dá o sinal errado que não os queremos cá, que os queremos fora, que não os queremos valorizar. Mas é isso que os senhores querem. Os senhores querem penalizar ainda mais os jovens. Nós queremos fazer o contrário. Nós queremos um governo para os jovens, para garantir que os jovens ficam em Portugal. Sr. Primeiro-Ministro, eu não posso terminar esta intervenção sem o confrontar com aquilo que hoje é evidente em matéria dos combustíveis e em matéria do aumento dos combustíveis. Aqui no Parlamento, o seu Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, disse que os impostos... Sr. Deputado tem condições para continuar. Disse,
Caros, eu sei que isto dos combustíveis vos deixa nervosos, porque é o Estado a dar com uma mão e a tirar com a outra. Eu sei como é que é, estão habituados a isso. Mas isso é assim. O Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Primeiro-Ministro, disse assim, pá, deixem-me falar, senão não consigo. Obrigado. Estão reunidas as condições para continuar, faz favor. Eu não sei de que é que o Parlamento se ri quando é o aumento dos combustíveis, quando é o tempo de espera na saúde. Não se deviam rir disso. 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 Senhor Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro das Finanças disse que na proposta para o Orçamento do Estado o Executivo prevê um aumento da receita com o imposto sobre os produtos petrolíferos. No entanto, sublinho, isso deve-se a uma estimativa de que os portugueses vão ter mais dinheiro e, por isso, vão gastar mais combustível nos carros. Ministro das Finanças, ontem, na semana em que as contas apontavam para uma descida rara de ver nos preços da gasolina, o Governo deu o primeiro passo para acabar com o desconto no imposto sobre os produtos petrolíferos. Publicou-se ao fim da tarde de sexta-feira, 28 de novembro, com a assinatura do Ministro das Finanças e da Ministra do Ambiente, a reversão parcial das medidas adotadas há 3 anos. Significa isto que a taxa do ISP na gasolina passa de 481,26 para 497,52 e no gasóleo 337,21 para 361,60. Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro disse aqui que os preços sobre o gasóleo e a gasolina, sobre os combustíveis, iam aumentar, a receita ia aumentar porque ia haver mais consumo. Nós dissemos na altura que nos estavam a enganar e que isso não era verdade. Era porque iam acabar com um desconto que permitia que as pessoas pagassem menos nos combustíveis. Hoje sabemos a verdade. A verdade é que o Governo quis, aceitou e tolerou que aumentasse a pressão sobre os combustíveis. Os portugueses vão pagar mais dos combustíveis por culpa do... Muito obrigado, Sr. Deputado.